Um véu caiu, e o noivado de 20 anos virou cinzas. Prometido à prima rica desde criança, ele tinha um destino selado, mas bastou um véu cair no momento errado, e seu olhar nunca mais voltou. A órfã invisível virou a obsessão do sheik mais poderoso de Dubai. Um amor proibido que incendiou palácios, destruiu alianças e custou reinos inteiros. Comenta de onde você assiste, deixa o like e se inscreve. Porque essa história vai desafiar tradições milenares do primeiro ao último segundo. O telefone tocou às 3 da manhã. Rubi Alzara acordou com o coração disparado, sabendo instintivamente que aquela ligação traria más notícias. Ninguém liga nesse horário para dar boas notícias. Do outro lado da linha, a voz trêmula de um policial confirmou seus piores medos. Acidente na rodovia, chuva forte. O carro dos pais havia derrapado numa curva. Eles não resistiram. As palavras chegaram até ela como se viessem de muito longe, abafadas por um zumbido que tomou conta dos seus ouvidos. Rubi sentou na beirada da cama, segurando o telefone com as duas mãos, tentando processar o que havia escutado. Senhorita? A senhorita está aí? Ela desligou sem responder. Os dias seguintes passaram num borrão de lágrimas, papelada e condolências vazias. Rubi se movia como um fantasma pela casa onde havia crescido, onde cada canto guardava lembranças dos pais que nunca mais voltariam. Mamãe fazendo café pela manhã, cantarolando baixinho. Papai lendo o jornal na varanda, sempre reclamando da política. Os dois discutindo sobre qual filme assistir no domingo. Agora apenas silêncio. O advogado da família apareceu uma semana depois do funeral, carregando uma pasta cheia de documentos que ela não conseguia entender. Dívidas, hipoteca, dinheiro que não existia. Sinto muito, Rubi, mas não sobrou nada. Na verdade, há débitos pendentes. Ela ficou ali, sentada na sala onde brincava quando criança, tentando absorver a informação. Órfã, sem dinheiro, sem casa. Aos 20 anos, seu mundo havia desmoronado completamente. E agora? Perguntou, a voz saindo mais frágil do que gostaria. Seus tios foram notificados. Eles moram nos Emirados Árabes, não é? Seu pai tinha nacionalidade árabe. Rubi assentiu lentamente. O tio Khalil era irmão do pai, mas eles mal se falavam. Havia alguma rusga antiga, algo que seus pais nunca explicaram direito. Só sabia que o tio tinha emigrado para Dubai décadas atrás e construído uma vida próspera lá. Eles concordaram em recebê-la. A palavra concordaram soou estranha, como se fosse um favor, como se ela fosse um fardo. 2 semanas depois, Rubi estava no aeroporto internacional de São Paulo, carregando apenas uma mala com suas poucas roupas. Tudo o que restava de uma vida inteira cabia numa bagagem de mão. Durante as 15 horas de voo, ela olhou pela janela e tentou imaginar como seria sua nova vida. Os pais sempre falaram do Oriente Médio com carinho, mas também com certa nostalgia melancólica. Costumes diferentes, tradições rigorosas. Lá as coisas são mais controladas, dizia a mãe, escolhendo as palavras com cuidado. Por isso saímos de lá quando você era bebê. Agora Rubi entendia o que isso significava. O aeroporto de Dubai a recebeu com ar-condicionado gelado e uma arquitetura imponente que a fez se sentir ainda menor do que já estava. Khalil estava lá, esperando com uma placa com seu nome, mas não sorriu quando a viu. Rubi, não foi uma saudação, foi uma constatação. Ela acenou timidamente. Tio Khalil. Ele a analisou de cima a baixo, como se estivesse avaliando gado. Rubi percebeu que usava roupas que provavelmente eram inadequadas para os padrões locais. Jeans e blusa de manga curta. No Brasil era normal. Ali sentia-se exposta. Vamos, disse ele pegando a mala dela. A Mira está esperando em casa. Enquanto seguia atrás do tio, algumas mulheres a olharam de cima a baixo com reprovação. Rubi puxou a barra da blusa tentando se cobrir mais. No Brasil era normal. Ali cada olhar parecia um julgamento. A viagem de carro foi silenciosa. Dubai à noite era uma explosão de luzes e arranha-céus que contrastavam brutalmente com a frieza do homem ao volante. Rubi tentou puxar assunto algumas vezes, mas ele respondia com monossílabos.
A casa dos tios era enorme, muito maior que qualquer coisa que Rubi já tinha visto. Mármore no chão, lustres caros, móveis que pareciam obras de arte. Dinheiro, muito dinheiro. Tia Amira a esperava na sala, sentada num sofá que custava mais que o carro dos pais de Rubi. Ela era uma mulher elegante, mas fria. Seus olhos percorreram Rubi da cabeça aos pés com evidente desaprovação. "Então você é a filha do meu cunhado", disse sem se levantar para cumprimentá-la. "Sim, senhora. Suas roupas são inadequadas. Amanhã Yasmin levará você para comprar algo decente." Yasmin era a prima. Tinha a mesma idade de Rubi, mas ali a semelhança terminava. Onde Rubi era simples e natural, Yasmin era toda artificial. Unhas perfeitas, maquiagem impecável, roupas caras. Ela desceu a escadaria como uma princesa descendo ao encontro de plebeus. "Essa é ela?", perguntou, olhando para Rubi como se fosse um animal ferido que alguém havia trazido para casa. "Yasmin, seja educada", disse Khalil, mas sem nenhuma convicção. A prima sorriu, mas foi um sorriso falso, calculado. "Claro, papai. Bem-vinda à família, prima." Rubi percebeu que não estava sendo bem-vinda coisa nenhuma. Amira mostrou o quarto onde ela ficaria. Era pequeno, simples, muito diferente do resto da casa. Parecia mais um quarto de empregada do que de parente. A janela dava para o quintal dos fundos, onde ficavam os tanques de lavar roupa. "Amanhã você receberá suas roupas adequadas e as regras da casa", disse Amira. "Aqui não é o Brasil. Aqui temos tradições, ordem, respeito." Quando ficou sozinha, Rubi se sentou na cama dura e pequena, olhando as paredes nuas ao seu redor. Não havia fotos. Não havia nada que a fizesse sentir em casa. Pela primeira vez desde o acidente, ela chorou de verdade. Chorou pelos pais que nunca mais veria, pela casa que havia perdido, pela liberdade que não sabia que tinha até perdê-la. E chorou porque, no fundo, já sabia que não era uma convidada naquela casa. Era uma prisioneira. Do lado de fora ouvia a família conversando na sala, rindo, vivendo suas vidas normais enquanto ela tentava entender como a sua havia se tornado um pesadelo. Khalil falava ao telefone sobre negócios. Amira comentava sobre uma festa que dariam no fim de semana. Yasmin reclamava de alguma coisa que o namorado havia feito. Vida normal. Vida que continuava. Rubi puxou o cobertor fino até o queixo e tentou dormir, mas o sono não vinha. A cama era desconfortável, o travesseiro muito baixo, e havia um cheiro de produtos de limpeza que irritava suas narinas. Mas o que mais a mantinha acordada era a certeza crescente de que havia trocado uma vida de liberdade por uma jaula dourada. Naquela noite, Rubi entendeu. Não era hóspede, não era família, era prisioneira, em uma jaula de ouro. A primeira semana na casa dos tios estabeleceu as regras que governariam a vida de Rubi. Acordava às 5 da manhã para preparar o café da família. Às 6, Yasmin já estava de pé, exigindo que o café estivesse na temperatura perfeita e que as torradas tivessem o dourado exato que ela preferia. "Está muito claro", disse no terceiro dia, empurrando o prato de volta. "Você não sabe nem fazer uma torrada direito." Rubi refez, em silêncio. Amira aparecia meia hora depois, sempre impecável, sempre com uma lista de tarefas que parecia crescer a cada dia. Limpar os banheiros, passar roupa, organizar a despensa, lavar a louça fina à mão porque empregadas não sabem usar a lava-louças adequadamente. "Você precisa aprender a se fazer útil", dizia, olhando Rubi como se fosse um problema a ser resolvido. Caridade tem limite. A palavra caridade cortava mais fundo que qualquer grito. Khalil raramente falava com ela diretamente. Quando o fazia, eram ordens curtas, sempre acompanhadas de um olhar que deixava claro que ela era um fardo, uma obrigação familiar que ele cumpria por dever, não por amor. Os dias se arrastavam numa rotina sufocante. Rubi limpava os mesmos mármore todas as manhãs, passava as mesmas roupas caras que nunca poderia usar, preparava refeições que comia sozinha na cozinha depois que a família terminava. Yasmin tinha o talento cruel de humilhá-la com sorrisos doces. "Prima, você poderia lavar minha roupa íntima? É que você tem experiência com essas coisas.
Dizia sempre na frente de suas amigas quando elas vinham para o chá da tarde. As amigas riam, baixinho, discretamente. Rubi levava a roupa suja e lavava a mão no tanque dos fundos, mordendo o lábio para não chorar ali mesmo. O pior era que não havia escapatória. Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém. Não falava árabe suficiente para conseguir trabalho. Era completamente dependente da bondade dos tios. Uma tarde, enquanto dobrava roupas na lavanderia, ouviu Amira conversando ao telefone com uma amiga. É uma situação difícil. A menina não tem para onde ir, então fazemos o que podemos. Claro que ela ajuda com a casa. Não pode ficar de braços cruzados, né? A voz saía doce, compreensiva, como se fosse uma santa tolerando um fardo pesado. Educação? Claro que pensamos nisso, mas primeiro ela precisa aprender responsabilidade. Trabalho dignifica, não é mesmo? Rubi apertou uma camisa contra o peito e respirou fundo. Trabalho dignificava, mas humilhação não. À noite, quando a casa finalmente silenciava, ela se trancava no quartinho dos fundos e permitia que as lágrimas viessem. Chorava pelos pais, pela casa no Brasil, pela liberdade que havia perdido sem perceber. Chorava porque tinha 20 anos e se sentia como uma velha cansada. Chorava porque não sabia quanto tempo conseguiria suportar aquilo, mas também sonhava. Nas madrugadas silenciosas, quando o sono não vinha, Rubi planejava uma fuga que sabia ser impossível. Imaginava conseguir dinheiro suficiente para voltar ao Brasil, ou talvez ir para outro lugar, qualquer lugar onde pudesse ser ela mesma novamente. Guardava moedas que encontrava pelo chão, restos de troco que às vezes sobravam quando ia ao mercado para a tia. Era pouco, muito pouco, mas era esperança. Escondeu o dinheiro numa pequena lata atrás do vaso sanitário do seu banheiro. Contava as moedas toda noite antes de dormir, como se fossem contas de rosário. Uma manhã, Yasmin apareceu na cozinha com um vestido que custava mais que o salário anual de uma pessoa comum. Vai ter uma festa hoje à noite, anunciou, girando para mostrar o vestido. Pessoas importantes vão vir. Você vai servir, claro. Claro, murmurou Rubi mexendo os ovos na frigideira. E prima? Yasmin se aproximou, a voz baixa e venenosa. Se comporte. Você já nos envergonha suficiente só por existir. Naquela tarde, enquanto preparava bandejas de petiscos caros, Rubi se perguntou quanto tempo uma pessoa consegue viver como fantasma. Invisível, indesejada, tolerada por obrigação. A resposta veio na forma de lágrimas que pingaram sobre o molho de iogurte que estava preparando. Jogou tudo fora e recomeçou. Algumas pessoas nascem livres e morrem prisioneiras. Outras nascem prisioneiras e sonham com liberdade até o último suspiro. Rubi ainda não sabia em qual categoria se encaixava, mas naquela noite, pela primeira vez desde que chegara aos Emirados, permitiu-se acreditar que talvez houvesse uma terceira opção. Talvez existissem pessoas que nasciam prisioneiras, mas encontravam uma forma de se libertar. A festa começaria em algumas horas, e Rubi Alzara não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A casa transformou-se numa exposição de riqueza. Flores caras chegaram de manhã cedo. Arranjos que custavam mais que o dinheiro que Rubi juntara em meses. Cristais brilhavam sob lustres que ela havia limpado até cansar, e o aroma de ouro e rosas persas tomava cada canto da mansão. Amira supervisionava tudo com olhos de falcão. Os copos de cristal, não os comuns, ordenou apontando para Rubi. E cuidado para não quebrar nada. Cada peça custa mais que você vale. Rubi carregou as bandejas pesadas sem reclamar. Sabia que era apenas o começo. Quando a família decidia impressionar, ela se tornava ainda mais invisível. O motivo da festa era grandioso. O anúncio oficial do noivado de Yasmin com o Sheikh Zafir Al-Khalaf. Prometida desde os 5 anos, declarou Khalil para qualquer um que quisesse ouvir. Tradição de família, honra, aliança poderosa. Yasmin flutuava pela casa como uma boneca de porcelana cara, exibindo o anel de noivado que havia chegado numa caixa de veludo vermelho. Um diamante do tamanho de uma azeitona, cercado de esmeraldas que cintilavam como lágrimas verdes. Ele é muito poderoso,
sussurrava para as amigas, enquanto Ruby servia chá em xícaras de porcelana fina. Tem empresas em 3 países, castelos, carros que custam fortunas. E é bonito? Perguntou uma das amigas, os olhos brilhando de curiosidade. Dizem que sim, mas isso nem importa. O que importa é que ele é respeitado, temido. Quando eu for sua esposa, serei a mulher mais invejada dos Emirados. Ruby quase deixou cair a bandeja. Temido. A palavra ecoou em sua mente enquanto recolhia as xícaras vazias. Yasmin falava de medo como se fosse algo desejável. Homens em dishdashas impecáveis, os longos trajes brancos árabes e mulheres cobertas de joias que capturavam a luz como pequenos sóis. Falavam em árabe rápido, pontuado por risos altos e exclamações de aprovação. Ruby circulava entre eles como uma sombra, oferecendo aperitivos caros em bandejas de prata. Ninguém a olhava nos olhos. Para aquelas pessoas ela não existia. "A menina é sobrinha de vocês?" perguntou uma senhora idosa, apontando discretamente para Ruby. "Uma parente distante", respondeu Amira, a voz neutra. "Ficou órfã. Fazemos o que podemos." "Que bondade da sua parte", murmurou a senhora, já perdendo o interesse. Bondade. A palavra seguiu Ruby até a cozinha, onde ela preparou mais bandejas de doces árabes que havia aprendido a fazer nas últimas semanas. Seus dedos estavam manchados de açúcar e mel, mas suas lágrimas eram amargas. Khalil fez o discurso oficial quando todos estavam reunidos na sala principal. Ruby permaneceu próxima à parede, segurando uma bandeja vazia, ouvindo palavras sobre tradição, honra e alianças familiares. "O Sheikh Zafir Al-Khalaf é um homem de respeito", declarou, a voz cheia de orgulho. "Aos 28 anos, já comanda um império. Nossa filha será abençoada por Alá." Os aplausos ecoaram pela casa. Yasmin sorriu como uma rainha recebendo homenagens. O anel brilhava em seu dedo como uma pequena estrela capturada. Ruby olhou ao redor e viu rostos iluminados pela perspectiva de poder e riqueza. Ninguém falava de amor. Ninguém mencionava felicidade. Era um negócio, um contrato, uma transação envolvendo uma vida humana. "Quando será o casamento?" perguntou alguém. "Em 6 meses", respondeu Amira. "Tempo suficiente para os preparativos. Será a celebração do ano. Mais aplausos, mais champanhe, mais risos que soavam falsos aos ouvidos de Ruby." Ela se retirou para a cozinha e começou a lavar a louça que se acumulava. A água quente queimava suas mãos, mas a dor física era menor que a angústia que crescia em seu peito. Yasmin tinha 20 anos, a mesma idade que ela, mas enquanto uma era prometida a um sheik poderoso, a outra lavava pratos na cozinha. O destino, pensou Ruby, era uma coisa cruel e caprichosa. "Ruby", a voz de Amira cortou seus pensamentos. "Os convidados estão indo embora. Vá recolher os copos da sala." Ela secou as mãos e voltou à sala, onde os últimos convidados se despediam com beijos no rosto e promessas de se verem em breve. O cheiro de perfumes caros misturava-se ao aroma dos doces que sobraram. Yasmin estava no centro do grupo, radiante, aceitando parabéns como se fosse uma conquista pessoal ter nascido em berço de ouro e sido prometida a um homem que nunca a havia escolhido. "Você é tão sortuda", suspirava uma das amigas. "Um sheik de verdade, é como um conto de fadas." "Eu sei", respondeu Yasmin, girando o anel no dedo. "Sempre soube que meu destino seria especial." Ruby recolheu os copos em silêncio, ouvindo fragmentos da conversa. Planos para o vestido de noiva, discussões sobre a festa, especulações sobre a lua de mel. Ninguém perguntou se Yasmin estava feliz. Ninguém questionou se ela amava o noivo. Quando a casa finalmente silenciou, Ruby estava exausta. Havia lavado dezenas de pratos, recolhido centenas de copos, varrido pétalas de rosas do chão de mármore. Subiu para seu quarto pequeno e se sentou na cama olhando pela janela para as luzes distantes de Dubai. Algures naquela cidade, o Sheikh Zafir Al-Khalaf dormia em sua cama de seda, sem saber que havia sido o centro de uma festa onde não estava presente. Algures, homens e mulheres, decidiam o futuro de outros como se fossem peças de xadrez. Algures, sonhos morriam antes mesmo de nascer. Ruby deitou-se e fechou os olhos,
tentando não pensar no contraste cruel entre sua vida e a vida que a esperava na sala ao lado. Yasmin dormia cercada de seda e sonhos de poder, enquanto ela se contentava com um cobertor fino e a esperança de que amanhã fosse diferente. Mas no fundo do coração, uma pergunta insistia em ecoar. E se o destino não fosse uma linha reta? E se houvesse desvios que ninguém podia prever? A festa havia terminado. O noivado estava oficializado. Mas a história estava apenas começando. O dia chegou como uma tempestade silenciosa. A casa dos tios transformou-se num palco de nervosismo e expectativa. Amira corria de um lado para o outro, verificando cada detalhe 3 vezes. Os móveis brilhavam como espelhos. O ar estava perfumado com oud e jasmim. Até o mármore parecia mais branco. Hoje não pode haver erros, disse Amira para Rubi, que ajustava o véu sobre o rosto. Você vai servir, mas em silêncio absoluto. Não olhe para ele. Não fale a menos que perguntado. E, principalmente, não atrapalhe. Rubi assentiu, sentindo o tecido fino roçar contra sua pele. O véu a fazia sentir-se mais invisível ainda, o que talvez fosse uma bênção naquela noite. Yasmin estava radiante. Usava um vestido azul turquesa bordado com fios de ouro e joias que cintilavam como constelações. Havia passado horas se preparando, cada detalhe calculado para impressionar. Como estou? Perguntou, girando diante do espelho. Perfeita, murmurou Amira, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Khalil verificava o relógio a cada 5 minutos. Mesmo ele, sempre controlado, demonstrava ansiedade. Afinal, não era qualquer homem que vinha jantar. Era Zafir al-Khalaf. Às 8 em ponto, os carros chegaram. Rubi espionou pela janela da cozinha e viu a caravana negra parar em frente ao portão. Carros caros, vidros escuros, homens de terno que claramente eram seguranças. Era como se um pequeno exército tivesse vindo jantar. Ele chegou, sussurrou Khalil. A família se posicionou na entrada principal. Rubi permaneceu na cozinha, ouvindo o som de portas batendo e passos firmes se aproximando. E então ele entrou. Mesmo sem vê-lo ainda, Rubi sentiu a mudança na atmosfera da casa. O ar ficou mais denso. Os sussurros cessaram. Até o silêncio pareceu diferente. Sheikh Zafir, disse Khalil, e havia reverência genuína em sua voz. Seja bem-vindo à nossa casa. Rubi espiou pela fresta da porta da cozinha e finalmente o viu. Zafir al-Khalaf era exatamente como ela havia imaginado e completamente diferente ao mesmo tempo. Alto, ombros largos, presença que preenchia qualquer ambiente. Usava uma disht sarra branca impecável e um bist negro que o fazia parecer ainda mais imponente. Mas foram os olhos que a surpreenderam. Escuros, intensos, mas havia algo neles que contrastava com a frieza que todos esperavam. Uma profundidade que sugeria tempestades silenciosas. Khalil, disse ele, a voz grave e controlada. Obrigado pela hospitalidade. Todos se curvaram ligeiramente. Até Yasmin, sempre orgulhosa, baixou a cabeça em sinal de respeito. Ele era poder em forma humana. O tipo de homem para quem outros homens removiam chapéus e mulheres baixavam os olhos. Comandava respeito sem pedir. Inspirava temor sem ameaçar. E estava ali para conhecer Yasmin. O jantar foi servido na sala principal, uma mesa que Rubi havia preparado com as melhores porcelanas e cristais da casa. Ela circulava silenciosamente, servindo pratos elaborados que haviam levado o dia inteiro para preparar. Zafir respondia às perguntas de Khalil com cortesia, mas sua atenção parecia estar em outro lugar. Observava tudo com olhos analíticos. A decoração, a comida, a família. Yasmin tentava conversar, mas ele respondia com monossílabos educados. Ela sorria, ele assentia. Ela comentava sobre o tempo. Ele concordava brevemente. Era educado, respeitoso, completamente desinteressado. Rubi notou porque ela também observava. Entre servir o cordeiro e recolher os pratos, seus olhos voltavam para ele inevitavelmente. Havia algo fascinante na forma como ele mantinha controle absoluto sobre cada gesto,
cada palavra. Era um homem acostumado a esconder seus verdadeiros pensamentos. Ruby, chamou Amira baixinho, traga mais água. Ela assentiu e foi buscar a jarra de cristal. Quando voltou, o grupo discutia negócios, detalhes sobre a aliança entre as famílias, benefícios mútuos, tradições que seriam honradas. Ruby se aproximou da mesa para reabastecer os copos, movendo-se com o cuidado que havia aprendido nas últimas semanas. Mas quando se inclinou para alcançar o copo de Zafir, a lateral da jarra esbarrou no castiçal. A vela oscilou. Ruby tentou segurá-la instintivamente, desequilibrando-se. O véu que cobria seu rosto se prendeu na vela e, num movimento rápido e inevitável, deslizou de sua cabeça. O tecido caiu no chão como uma borboleta ferida, e o rosto de Ruby ficou completamente exposto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela ficou parada, a jarra ainda na mão, sentindo todos os olhares sobre si. O ar da sala pareceu escasso. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Mas foi o olhar de Zafir que a paralisou completamente. Ele havia parado no meio de uma frase. A mão que segurava o copo ficou suspensa no ar. Seus olhos, aqueles olhos que comandavam impérios e inspiravam temor, estavam fixos no rosto dela com uma intensidade que a fez esquecer como respirar. Não era apenas surpresa, era reconhecimento. Como se, de alguma forma impossível, ele a estivesse esperando. O mundo reduziu-se àquele momento, aquele olhar, aquela conexão silenciosa que atravessou a sala como um raio. Ruby sentiu algo despertar dentro dela. Algo que nunca havia sentido antes. Uma atração tão intensa que chegava a ser física, como se seu corpo tivesse reconhecido o dele antes mesmo de sua mente processar o que estava acontecendo. Os segundos se estenderam como horas. Ruby, a voz de Amira cortou o momento como uma lâmina. Pelo amor de Allah, o que você está fazendo? A magia quebrou. Ruby piscou, voltando à realidade brutal. Rapidamente se abaixou para pegar o véu, as mãos tremendo. Me desculpem, murmurou, colocando o tecido de volta na cabeça. Foi um acidente. Mas quando olhou para cima mais uma vez, Zafir ainda a observava. E havia algo diferente em seus olhos agora. Uma tempestade que não estava lá antes. Khalil pigarreou, claramente desconfortável. Por favor, nos desculpem pela interrupção. A menina ainda está se adaptando. Zafir assentiu devagar, mas seus olhos só deixaram o rosto de Ruby quando ela desapareceu na cozinha. Do lado de fora, a conversa recomeçou. Vozes educadas discutindo detalhes do casamento. Datas, cerimônias, tradições. Mas Ruby encostou-se na parede da cozinha, as pernas fracas, o coração ainda disparado. Algo havia acontecido naquela sala. Algo que mudara tudo. Ela não sabia o que era, mas sabia que nunca mais seria a mesma. E numa casa a poucos metros dali, Zafir al-Khalaf tentava se concentrar na conversa sobre seu futuro casamento, sem conseguir tirar da mente o rosto da menina que havia aparecido como uma visão e desaparecido como um sonho. Naquele jantar, ninguém percebeu que o destino havia mudado. Mas Ruby e Zafir já sabiam. Não havia volta. Zafir al-Khalaf não dormiu naquela noite. Ficou na varanda de sua penthouse, observando as luzes de Dubai se espalharem como diamantes sobre veludo negro. O ar quente da madrugada não conseguia dissipar o calor que sentia no peito desde que voltara do jantar. O rosto dela não saía de sua mente. Por 28 anos, havia controlado cada aspecto de sua vida. Negócios, alianças, até mesmo seu futuro casamento. Tudo calculado, planejado, executado com precisão militar. Mas aqueles olhos haviam rachado sua armadura de uma forma que não conseguia explicar. Zafir sempre soubera que se casaria com Yasmin. Era um acordo selado quando ambos eram crianças, uma união que beneficiaria as duas famílias. Ele havia aceito como aceita o nascer do sol, inevitável e imutável. Até ver Ruby, não era apenas beleza. Havia mulheres belas em sua vida, sempre houvera. Era algo mais profundo. Uma vulnerabilidade que contrastava com sua própria frieza. Uma autenticidade que ele havia esquecido que existia.
ela o fazia questionar coisas que nunca havia questionado. Nos dias que se seguiram, Zafir se pegou inventando desculpas para passar pela casa de Khalil. Reuniões de negócios que poderiam ser resolvidas por telefone. Discussões sobre o casamento que poderiam esperar. Qualquer pretexto para vê-la novamente. Observava-a em silêncio enquanto ela servia chá ou organizava flores. Ruby se movia com uma graça inconsciente, como se não soubesse que cada gesto era uma pequena obra de arte. E ela sempre fugia de seu olhar. No terceiro dia, Zafir percebeu que estava desenvolvendo um hábito perigoso. Sentava-se na sala de Khalil e fingia prestar atenção nas conversas sobre negócios, mas seus olhos procuravam por ela constantemente. Quando Ruby aparecia, o ar da sala mudava. Ficava mais denso, carregado de uma eletricidade que apenas eles dois pareciam sentir. Ela evitava olhá-lo diretamente, mas ele notava como suas mãos tremiam ligeiramente quando estava próxima, como sua respiração ficava mais rápida, como ela encontrava desculpas para sair do ambiente assim que ele chegava. Ruby estava sentindo o mesmo que ele. A descoberta deveria tê-lo tranquilizado. Em vez disso, o atormentava ainda mais. Uma tarde, enquanto Khalil atendia uma ligação importante, Zafir ficou sozinho na sala. Ruby entrou para recolher as xícaras de chá, não esperando encontrá-lo ali. Quando o viu, parou no meio do movimento como um cervo diante de um predador. "Desculpe", murmurou virando-se para sair. "Não precisa ir", disse ele, a voz mais suave do que pretendia. Ela hesitou, ainda de costas para ele. "Meu tio voltará em instantes." "Eu sei." O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de palavras não ditas. Zafir levantou-se lentamente, não querendo assustá-la, mas incapaz de ficar sentado. "Como você se chama?" perguntou, embora já soubesse a resposta. "Ruby", sussurrou ainda sem se virar. "Ruby", repetiu, e o nome soou diferente em sua voz. Mais íntimo. "É um nome bonito." Ela finalmente se virou, e quando seus olhares se encontraram, o mundo pareceu parar novamente. Como na noite do jantar, mas desta vez não havia véu entre eles. Nada além de ar carregado de tensão e desejo contido. Eu deveria ir", disse ela, mas seus pés não se moveram. "Deveria", concordou ele, mas também não se afastou. Eles ficaram ali, a poucos metros de distância, olhando um para o outro como se estivessem tentando memorizar cada detalhe. Zafir notou as pequenas sardas no nariz dela, a forma como seus lábios tremiam ligeiramente, o jeito como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa. E Ruby viu nele algo que ninguém mais via. Por trás da máscara fria do empresário poderoso, havia um homem sozinho. Um homem que carregava o peso de expectativas que não havia escolhido. Havia solidão em seus olhos, uma solidão que ecoava a dela própria. "Por que está aqui?" perguntou ela, a voz mal audível. A pergunta tinha várias camadas. Por que estava naquela casa naquele dia? Por que continuava voltando? Por que estava olhando para ela daquela forma? Zafir não sabia como responder. Não estava acostumado a questionar suas próprias motivações. "Não sei", admitiu, e foi a primeira vez em anos que disse algo tão honesto. O som de passos no corredor quebrou o momento. Khalil voltava. Ruby pegou as xícaras rapidamente e saiu da sala sem olhar para trás. Mas o dano estava feito. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes, embora sempre casuais. Um olhar prolongado quando ela servia café. Uma palavra sussurrada quando ninguém estava prestando atenção. Momentos roubados que alimentavam uma chama que crescia a cada dia. Zafir começou a entender o que os poetas árabes escreviam sobre paixão proibida. Havia beleza na impossibilidade, intensidade no que não podia ser tocado. Mas também havia tortura. À noite, em sua cama vazia, ele imaginava como seria beijá-la, como seria ouvir seu nome nos lábios dela, como seria amá-la sem esconder, sem medo, sem culpa, e soube que estava perdido. Ruby também sentia o peso do proibido. Deitava em sua cama estreita, lembrando do jeito como ele havia dito seu nome, da forma como seus olhos se suavizavam quando a olhava, do vazio que via nele e que espelhava o seu próprio,
Duas pessoas solitárias que haviam se reconhecido. Uma semana depois do primeiro encontro na sala, Zafir estava saindo da casa de Khalil quando viu Rubi no jardim, regando as rosas. Era fim de tarde, e a luz dourada do sol criava halos em seu cabelo. Ela não o viu se aproximar. Elas são bonitas, disse ele, referindo-se às flores. Rubi sobressaltou-se, derrubando água no chão. Eu não o vi chegar. Desculpe por assustá-la. Eles ficaram ali, ela segurando o regador como um escudo, ele com as mãos nos bolsos para resistir à tentação de tocá-la. Você gosta de flores? Perguntou ela, tentando preencher o silêncio perigoso. Nunca prestei atenção nelas antes. E agora? Ele olhou para as rosas, depois para ela. Agora vejo beleza onde antes havia apenas cor. Rubi sentiu o coração disparar. Havia duplo sentido naquelas palavras, e ambos sabiam disso. Eu deveria entrar, murmurou. Sim, disse ele. Só deveria. Mas quando ela passou por ele para voltar à casa, Zafir sussurrou seu nome tão baixo que ela quase não ouviu. Rubi. Ela parou, sem se virar. Sim? Nada, disse ele depois de uma longa pausa. Só nada. Mas não era nada. Era tudo. Era o reconhecimento de que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Rubi entrou na casa com as pernas trêmulas e o coração em frangalhos. E Zafir ficou no jardim até o sol se pôr, olhando as rosas que ela havia tocado e questionando todas as escolhas que o haviam levado até ali. Naquela noite, duas pessoas em lados opostos da cidade enfrentaram a mesma verdade terrível e maravilhosa. Estavam apaixonando-se por alguém que não podiam ter, e já era tarde demais para voltar atrás. O destino deles havia mudado, e nenhum véu poderia escondê-lo. Yasmin não era estúpida. Nos últimos dias, havia notado mudanças sutis no comportamento de seu noivo. Zafir sempre fora distante, mas agora havia algo diferente em seus olhos quando chegava para as visitas. Ele olhava ao redor como se procurasse algo, ou alguém. A primeira suspeita veio numa tarde de quinta-feira. Zafir estava discutindo detalhes do casamento com seu pai quando Rubi entrou para servir chá. Yasmin observou como o olhar dele se fixou na prima por alguns segundos a mais do que o educado. E como Rubi ficou tensa, derramando algumas gotas de chá na bandeja. Cuidado, disse Yasmin, a voz doce como mel envenenado. As xícaras são caras. Rubi murmurou um pedido de desculpas e saiu rapidamente, mas Yasmin havia visto a forma como os olhos de Zafir acompanharam cada movimento de Rubi, a tensão no ar que só ela pareceu perceber. Naquela noite, confrontou a prima no quarto pequeno dos fundos. Você anda se comportando de forma estranha quando meu noivo está aqui, disse, fechando a porta atrás de si. Rubi olhou para cima, surpresa. Estava dobrando roupas na cama estreita. Não sei do que você está falando. Ah, mas sabe sim. Yasmin se aproximou, os olhos brilhando com algo perigoso. Você acha que eu não vejo? A forma como você fica nervosa, como suas mãos tremem. Eu fico nervosa na presença de pessoas importantes. É natural. Natural seria você nem existir quando ele está aqui. Mas você faz questão de aparecer. Rubi parou de dobrar a roupa, as mãos fechando-se lentamente. Eu faço meu trabalho. Sirvo quando sua mãe me pede. Seu trabalho é ser invisível, sibilou Yasmin. Você é uma órfã dependente da nossa caridade. Não se esqueça disso. As palavras cortaram como lâminas, mas Rubi manteve a cabeça erguida. Não me esqueço. Ótimo, porque se eu perceber que você está tentando chamar a atenção dele de novo, garantirei que papai a ponha na rua. E aí veremos quão longe sua beleza a levará nas ruas de Dubai. Yasmin saiu batendo a porta, deixando Rubi sozinha com o coração acelerado e as lágrimas queimando os olhos. A partir daquele dia, a vida na casa dos tios se tornou ainda mais difícil. Amira, notando a tensão da filha, intensificou as tarefas de Rubi. Agora ela acordava às 4 da manhã para limpar os banheiros antes que a família acordasse. Passava horas na cozinha preparando refeições elaboradas, que comia em pé, às pressas. A menina está ficando relaxada, comentou Amira com Khalil.
Precisa lembrar qual é o lugar dela. E Khalil, sempre disposto a agradar a esposa, endureceu ainda mais as regras. Ruby não podia mais comer na mesa da cozinha. Fazia suas refeições de pé no balcão como uma empregada qualquer. Não podia usar o banheiro social, apenas o pequeno banheiro de serviço nos fundos da casa. Pequenas humilhações que se acumulavam como pedras numa mochila já pesada. Mas foi numa tarde de sexta-feira que tudo mudou. Zafir havia chegado para uma reunião com Khalil quando ouviu vozes alteradas vindas da cozinha. Amira estava berrando com alguém e havia o som de algo sendo quebrado. Ele se aproximou discretamente e viu Ruby no chão, recolhendo cacos de uma xícara de porcelana. Suas mãos tremiam e havia uma marca vermelha em sua bochecha. Sua desastrada, gritava Amira. Essa xícara custou mais que você vale. Foi um acidente, tia, murmurou Ruby, sem olhar para cima. Acidente? Você está cada dia mais relaxada. Acha que pode fazer qualquer coisa porque... Amira parou de falar quando notou Zafir parado na porta da cozinha. Sheikh Zafir, disse ela, a voz mudando instantaneamente para um tom respeitoso. Não o vi chegar. Khalil está no escritório. Os olhos de Zafir estavam fixos em Ruby, que ainda recolhia os cacos com mãos trêmulas. A marca vermelha em sua face brilhava como uma acusação. O que aconteceu aqui? Perguntou a voz perigosamente baixa. Nada importante. A menina quebrou uma xícara. Acidentes acontecem, disse Amira, mas havia nervosismo em sua voz. Zafir se abaixou e estendeu a mão para Ruby. Deixe-me ajudá-la. Não precisa, senhor, sussurrou ela, ainda sem olhar para ele. Preciso sim. Havia algo em sua voz que não admitia contradição. Ruby finalmente olhou para cima e encontrou seus olhos. Havia fúria ali. Uma fúria fria e controlada que a fez recuar ligeiramente. Mas a fúria não era direcionada a ela. Zafir pegou os cacos maiores das mãos dela e os colocou na lixeira. Seus dedos roçaram os dela por um instante e foi como uma descarga elétrica. Você está machucada, disse ele olhando para o pequeno corte em seu dedo. Estou bem. Não está. Amira observava a cena com crescente desconforto. Sheikh Zafir, não se incomode com isso. A menina é acostumada a... A quê? Ele se virou para ela e havia gelo em seus olhos. Acostumada a ser maltratada? O silêncio que se seguiu foi tenso. Amira empalideceu. Claro que não. Nós a tratamos como família. Zafir olhou ao redor da cozinha. As mãos machucadas de Ruby. A marca em sua face. A forma como ela se encolhia como se esperasse outro golpe. Posso falar com Ruby? A sós? Não foi um pedido. Foi uma ordem disfarçada de cortesia. Amira hesitou, mas não podia recusar um pedido direto de Zafir al-Khalaf. Claro, estarei na sala se precisar de alguma coisa. Ela saiu, mas Zafir sabia que não iria longe. Provavelmente estaria ouvindo do corredor. Quando ficaram sozinhos, ele se aproximou de Ruby, que ainda estava de joelhos no chão. Levante-se, disse suavemente. Ela obedeceu, mas manteve os olhos baixos. Olhe para mim. Não posso. Por quê? Porque não é apropriado. Zafir segurou seu queixo delicadamente e ergueu seu rosto. Quando seus olhos se encontraram, ele sentiu a mesma descarga elétrica de sempre. Mas agora havia algo mais. Proteção, possessividade, uma necessidade primitiva de protegê-la de qualquer um que ousasse machucá-la. Quem bateu em você? Ninguém bateu em mim. Não minta para mim, Ruby. O nome soou íntimo demais em sua voz. Ela fechou os olhos. Por favor, não faça isso mais difícil. Fazer o quê? Fingir que se importa. A resposta o atingiu como um soco. Ele realmente se importava. Mais do que deveria. Mais do que era seguro. Eu me importo, disse, a voz rouca. Mais do que deveria. Ruby abriu os olhos, surpresa com a honestidade brutal da confissão. Você vai se casar com Yasmin. Eu sei. Então pare de olhar para mim como se... Como se quê? Como se eu fosse algo que você pode ter. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de verdades não ditas e desejos impossíveis.
E se eu disser que não quero me casar com ela? Perguntou ele a voz mal audível. Rubi sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés. Não diga isso. Por quê? Porque me dá esperança numa situação onde não deveria haver nenhuma. Zafir se aproximou mais, tanto que podia sentir o perfume suave dela, misturado ao cheiro de sabão e trabalho. Talvez a esperança seja tudo o que temos. A esperança vai nos destruir. Talvez já estejamos destruídos. Eles ficaram ali a centímetros de distância, respirando o mesmo ar, compartilhando a mesma dor. Zafir ergueu a mão como se fosse tocar seu rosto, mas parou no meio do movimento. Eu não posso tocá-la, sussurrou. Eu sei. Mas quero. Eu sei. Isso é loucura. É. O som de passos se aproximando os fez se afastar rapidamente. Khalil apareceu na porta da cozinha sorrindo. Zafir, desculpe a demora, estava em uma ligação importante. Não se preocupe, disse Zafir, voltando à sua máscara de frieza controlada. Estava apenas verificando se Rubi estava bem. Houve um pequeno acidente. Ah, sim, Amira me contou. A menina às vezes é desastrada. Zafir olhou para Khalil com uma expressão que fez o homem mais velho recuar ligeiramente. Talvez ela esteja trabalhando demais. Nonsense. Trabalho faz bem para ela, mantém-na ocupada. Ocupada ou exausta? A pergunta ficou suspensa no ar como uma ameaça velada. Khalil pigarreou desconfortavelmente. Bem, talvez possamos ajustar sua carga de trabalho. Isso seria sábio. Zafir lançou um último olhar para Rubi antes de seguir Khalil para o escritório. Mas mesmo enquanto discutia negócios, sua mente permanecia na cozinha, com a menina de mãos machucadas e olhos tristes que havia se tornado sua obsessão. E numa decisão que mudaria tudo, Zafir al-Khalaf decidiu que não permitiria mais que Rubi fosse maltratada, mesmo que isso significasse declarar guerra à família que deveria se tornar a sua, mesmo que isso significasse questionar tudo em que havia acreditado até então. Naquele instante, Zafir soube que não era mais livre. Proteger Rubi significava desafiar alianças, tradições e sua própria família, e ele estava disposto a perder tudo, menos ela. Os encontros começaram como acidentes, uma mão que roçava a outra quando Rubi servia café. Um olhar que se prolongava além do seguro quando ela organizava papéis em sua presença. Palavras sussurradas que carregavam duplo sentido quando ninguém mais estava ouvindo. Pequenos crimes contra a razão que se acumulavam como fagulhas numa floresta seca. Zafir inventava cada vez mais desculpas para visitar a casa de Khalil. Reuniões que poderiam acontecer em seu escritório. Discussões sobre o casamento que poderiam ser adiadas. Qualquer pretexto para estar próximo dela, mesmo que por alguns minutos roubados. E Rubi descobriu que vivia para esses momentos. Na terça-feira, ele chegou mais cedo que o esperado. Khalil não estava, e Amira havia saído para suas compras semanais. Apenas Yasmin dormia em seu quarto, e as empregadas tinham folga. Rubi estava sozinha na biblioteca, limpando as estantes antigas quando ouviu passos atrás de si. Khalil não está, disse sem se virar, sabendo instintivamente que era ele. Eu sei. Então por que está aqui? Você sabe por quê. Ela parou de limpar, as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o pano de limpeza. Isso é loucura. É. Zafir se aproximou devagar, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer movimento brusco. Parou a poucos centímetros dela, tão perto que podia sentir o calor emanando de seu corpo. Rubi, não diga meu nome assim. Como assim? Como se fosse uma oração. Ele riu baixo, um som rouco que a fez arrepiar. Talvez seja. Ela se virou lentamente, e quando seus olhos se encontraram, ambos souberam que algo havia mudado. Não era mais apenas atração. Era necessidade, urgência, uma fome que crescia a cada dia sem ser alimentada. Eu penso em você, disse ele, a voz mal audível. Toda noite. Toda manhã, durante reuniões importantes, no meio de ligações de negócios. Pare. Não consigo. Você tem que conseguir. Por quê? Porque se não parar,
Eu também não vou conseguir. A confissão dela o atingiu como um raio. Zafir fechou os olhos por um momento, tentando encontrar forças para se afastar, para ser sensato, para lembrar de todas as razões pelas quais aquilo era impossível. Mas quando abriu os olhos e viu a vulnerabilidade no rosto dela, toda a racionalidade se desintegrou. Ruby, sussurrou, estendendo a mão para tocar seu rosto. Ela recuou, mas havia uma parede atrás dela. Não tinha para onde fugir. Não me toque. Por quê? Porque se você me tocar, eu não vou conseguir fingir que não sinto nada. E eu não quero que você finja. A mão dele encontrou sua bochecha, e foi como se o mundo pegasse fogo. Ruby fechou os olhos, inclinando-se involuntariamente ao toque. Isso vai nos destruir, murmurou. Talvez, disse ele, a outra mão encontrando sua cintura. Mas fingir que não existe já está me matando. Eles ficaram assim por um momento que pareceu eterno, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço impossível. Zafir podia sentir o pulso acelerado dela contra sua palma. Ruby podia sentir a força contida no toque dele. Me diga para parar, sussurrou ele, o rosto se aproximando do dela. Eu não consigo. Me diga que você não me quer. Seria mentira. Então me diga a verdade. Ruby abriu os olhos e quando falou, sua voz saiu quebrada. Eu te quero tanto que dói. Foi o fim de toda a resistência. Zafir tomou sua boca com uma fome que assustou a ambos. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi primitivo, desesperado, carregado de semanas de desejo contido. Ruby gemeu baixo, surpresa com a intensidade, e ele aproveitou para aprofundar o beijo. Sua língua invadiu a boca dela sem pedir permissão, explorando, conquistando, marcando território. O gosto de café e especiarias na boca dele a embriagava mais do que vinho. O ar quente da biblioteca parecia se condensar ao redor deles, pesado, quase sufocante. Cada beijo era um feitiço, cada toque, uma condenação. Ela não sabia o que fazer com a língua, não sabia como corresponder. Mas seu corpo aprendeu sozinho, buscando o dele, como quem encontra o ar depois de se afogar. Zafir sabia exatamente o que fazia. Ela, perdida, apenas seguia o instinto, deixando que o corpo respondesse antes que a mente tivesse tempo de negar. Nunca havia sentido esse fogo correndo por suas veias. O pano de limpeza escorregou da mão dela e caiu no chão sem que percebesse. O mundo desapareceu e só o som irregular da respiração dos dois restou no ar. Suas mãos se agarraram à camisa dele como se fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. Zafir a pressionou contra a parede, seu corpo cobrindo o dela completamente. Uma das mãos se emaranhou em seus cabelos, puxando levemente, fazendo-a arquear o pescoço. A outra desceu por sua cintura, apertando, possessiva. Os dedos dele puxando seus cabelos, o reflexo dos dois no vidro da estante, o som abafado de um gemido que parecia alto demais no silêncio. Ruby gemeu contra seus lábios e o nome soou quebrado, vulnerável. Ela podia sentir o desespero dele. Não era apenas desejo. Era medo. Medo de perdê-la. Medo de nunca mais poder tocá-la assim. Medo de que aquele momento fosse o único que teriam. E foi esse medo que tornou o beijo ainda mais intenso. Ele mordeu levemente seu lábio inferior e ela arqueou-se contra ele, um gemido escapando de sua garganta. O som o deixou louco. Suas mãos percorreram o corpo dela com uma reverência desesperada, como se estivesse memorizando cada curva. Ruby sentia-se derreter. Cada toque dele queimava. Cada beijo a fazia esquecer onde estava, quem era, por que aquilo era proibido. Existia apenas ele, apenas aquele momento, apenas a verdade crua de que se pertenciam, mesmo que o mundo inteiro estivesse contra eles. O beijo se intensificou até se tornar quase selvagem. Meses de tensão contida explodiram de uma vez. Zafir a beijava como se quisesse consumi-la, e ela respondia com uma paixão que não sabia possuir. A respiração dos dois se chocava, quente e irregular, preenchendo o silêncio da biblioteca como um segredo irreversível. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar, tremendo. Zafir apoiou a testa na dela, os olhos fechados tentando recuperar o controle. Meu Deus, sussurrou. O que nós fizemos?
A realidade voltou como uma bofetada fria. Ruby empurrou-o gentilmente, afastando-se da parede, as pernas fracas. Nós não podemos. Eu sei. Você vai se casar com Yasmin. Eu sei. E eu sou ninguém. Não, disse ele, olhando-a intensamente. Você é tudo. As palavras quebraram o último vestígio de resistência que ela tentava manter. Não diga isso. É a verdade. A verdade não importa. Para mim, importa. Eles se olharam por um longo momento, a realidade cruel se impondo entre eles como uma muralha intransponível. Eu tenho que ir, murmurou ela, mas não se movia. Eu sei. Isso não pode acontecer de novo. Eu sei. Mas ambos sabiam que era mentira. Haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Haviam provado do proibido e descoberto que era mais viciante que qualquer droga. Ruby passou por ele sem olhar para trás, mas quando chegou à porta, parou. Zafir? Sim? Eu também penso em você, o tempo todo. E saiu, deixando-o sozinho na biblioteca, com o gosto dela ainda em seus lábios e a certeza de que sua vida havia mudado para sempre. Zafir ficou sozinho na biblioteca, com os lábios ainda queimando pelo gosto dela, como se tivesse provado um segredo que jamais poderia devolver ao silêncio. Naquele beijo, tinham cruzado o limite entre pecado e salvação, e não havia retorno. Yasmin não precisou ver o beijo para saber que ele havia acontecido. Chegou em casa na tarde seguinte e encontrou Ruby na biblioteca, guardando os livros que havia reorganizado. Mas havia algo diferente na prima. Um brilho nos olhos, uma suavidade nos movimentos, como se algo dentro dela tivesse despertado. E quando Zafir chegou para o jantar, a confirmação veio na forma de um olhar. Não foi um olhar qualquer. Foi íntimo, carregado de segredos compartilhados, o tipo de olhar que só existia entre duas pessoas que haviam se tocado de forma proibida. Yasmin sentiu o sangue ferver. Esperou até a madrugada para agir. Quando a casa silenciou e todos dormiam, desceu até o quarto pequeno nos fundos onde Ruby tentava, sem sucesso, adormecer. Bateu à porta uma vez. Não esperou resposta. Entrou. Levante-se, disse, a voz baixa mas carregada de veneno. Ruby se sentou na cama sobressaltada. Yasmin, o que... Eu disse, levante-se. Havia algo perigoso no tom dela. Ruby obedeceu sentindo o coração acelerar. Você acha que eu sou idiota? Sibilou Yasmin, fechando a porta atrás de si. Não sei do que você está falando. Ah, não sabe? Yasmin riu, mas foi um som sem humor. Você acha que eu não vi? A forma como vocês se olharam hoje? Ruby tentou manter a compostura, mas sentiu o rosto esquentar. Eu não... Você tocou nele. Não foi uma pergunta, foi uma acusação. Yasmin se aproximou, os olhos brilhando com uma fúria que fazia sua beleza parecer grotesca. Você tocou no meu noivo. Yasmin, por favor. Cale a boca, gritou, depois abaixou a voz ao lembrar que todos dormiam. Você... Como ousa? As palavras saíram entrecortadas, como se a raiva fosse tanta que ela não conseguisse formular frases completas. Eu acolhi você nesta casa. Dei comida, abrigo, roupa, e você me paga assim, seduzindo meu noivo? Eu não seduzi ninguém. Mentirosa. A palma da mão de Yasmin encontrou o rosto de Ruby com um estalo que ecoou pelo quarto pequeno. A dor foi instantânea, mas menor que a humilhação. Você é uma órfã sem nada. Nada. E ainda tem a audácia de cobiçar o que é meu? Ruby segurou a bochecha, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Ele não é uma propriedade, Yasmin. Para mim é. Somos prometidos desde crianças. Nossa união é sagrada, abençoada por Allah. E você é apenas uma intrusa tentando estragar tudo. Yasmin começou a andar de um lado para o outro no espaço pequeno, como uma pantera enjaulada. Mas eu não vou deixar. Não vou deixar uma qualquer como você destruir minha vida. Eu nunca quis destruir nada. Mas destruiu. Yasmin se virou para ela, o rosto contorcido pela raiva. Ele mal me olha mais. Durante o jantar fica distraído.
Quando tento conversar, responde com monossílabos. E por quê? Por causa de você. A verdade cortou como uma lâmina. Rubi sabia que Yasmin tinha razão. Zafir havia mudado desde o beijo. Estava mais distante, mais pensativo, e isso era culpa dela. Yasmin, amanhã eu conto para papai e mamãe. Conto tudo. Que você está tentando seduzir Zafir, que é uma víbora que criamos no peito. Eles não vão acreditar, não? Yasmin sorriu e foi um sorriso terrível. Eu sou a filha deles, Rubi. Você é uma caridade. Quem você acha que eles vão escolher? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambas sabiam a resposta. E sabe o que vai acontecer? Continuou Yasmin, aproximando-se novamente. Papai vai te botar na rua. Sem dinheiro, sem referências, sem nada, e aí veremos quanto tempo a beleza que você tanto se orgulha vai durar nas ruas de Dubai. Rubi sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Yasmin tinha poder, tinha família, tinha tudo, e ela não tinha nada. Por favor, sussurrou, não faça isso. Ah, agora implora. Yasmin inclinou a cabeça, fingindo consideração. Talvez haja uma forma de evitar isso. Qual? Você vai procurar Zafir amanhã, vai dizer que se arrependeu do que aconteceu, que foi um erro, que nunca mais quer vê-lo. Rubi sentiu algo morrer dentro dela. Yasmin, e vai fazer isso de forma convincente, com lágrimas, se necessário. Vai quebrar qualquer ilusão que ele possa ter sobre vocês dois. Não posso fazer isso. Pode sim, porque se não fizer, eu garanto que você vai se arrepender. Não só papai e mamãe saberão. Eu contarei para todo mundo, para os amigos da família, para os sócios de Zafir. Sua reputação será destruída antes mesmo de começar. As ameaças eram reais. Yasmin tinha conexões, influência. Podia destruir Rubi com algumas ligações telefônicas. Você tem até amanhã à noite, disse Yasmin dirigindo-se à porta. Se até lá Zafir não estiver completamente desinteressado em você, eu conto tudo para papai. Ela parou na porta e se virou uma última vez. Ah, e Rubi, se você pensar em contar para ele sobre nossa conversa, lembre-se, eu sou a filha do parceiro de negócios dele. Você é ninguém. Quem você acha que ele vai acreditar? A porta se fechou com um clique suave, mas final. Rubi desabou na cama, as mãos tremendo, o coração despedaçado. Yasmin tinha razão em tudo. Ela não tinha poder, não tinha posição, não tinha nada para oferecer em troca de proteção. E pior, sabia que Zafir se casaria com Yasmin independentemente do que sentisse por ela. Era seu dever, sua obrigação familiar. O beijo na biblioteca havia sido apenas um momento roubado. Um erro que agora custaria tudo. Passou a noite em claro, pensando em suas opções. Fugir era uma delas, mas para onde? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém, não falava árabe fluentemente. Ficar significava destruição certa. Contar a verdade para Zafir significava colocá-lo numa posição impossível entre sua família e ela. Quando o sol nasceu, Rubi já havia tomado sua decisão. Ia embora. Juntou suas poucas roupas numa sacola pequena, pegou o dinheiro que havia guardado escondido. Era pouco, muito pouco, mas talvez durasse alguns dias, e escreveu um bilhete simples. Obrigada por tudo. Sinto muito. Deixou o bilhete sobre a cama e saiu do quarto pela última vez. Mas quando chegou ao portão da casa, ele estava lá. Zafir, encostado no carro, como se soubesse exatamente o que ela estava planejando. Seus olhos escuros a encontraram, e havia uma intensidade neles que a fez parar no meio do passo. Indo a algum lugar? Perguntou, a voz calma, mas carregada de algo perigoso. Rubi apertou a alça da sacola. Eu preciso sair. Para sempre? O silêncio dela foi resposta suficiente. Zafir se afastou do carro e caminhou até ela, cada passo medido e deliberado. Quem foi que disse algo para você? Ninguém disse nada. Não minta para mim, Rubi. A forma como ele disse seu nome fez suas defesas desmoronarem. Lágrimas queimaram seus olhos. Não importa. Você vai se casar com Yasmin. Eu não tenho lugar aqui. Você tem o lugar que eu der para você. As palavras a atingiram como um raio.
Ela olhou para ele surpresa com a intensidade da declaração. Você não pode dizer isso. Posso e estou dizendo. Zafir se aproximou mais, tanto que podia ver cada detalhe de seu rosto. A marca vermelha na bochecha que não estava lá no dia anterior. A tristeza nos olhos. O medo. Quem fez isso com você? Perguntou, a voz perigosamente baixa. Foi um acidente. Quem fez isso com você? Cada palavra saiu como uma ordem que não admitia desobediência. Ruby sentiu que ele já sabia a resposta. Zafir, por favor. Ela ameaçou você. Não foi uma pergunta. Não importa. Importa para mim. Ele estendeu a mão e tocou levemente a marca em sua bochecha. O toque foi leve como uma pena, mas os olhos dele queimavam com a fúria de uma tempestade prestes a cair. Ninguém toca em você. Ninguém ameaça você. Ninguém. Você não pode me proteger de tudo. Posso tentar. Ruby fechou os olhos, sentindo seu coração se despedaçar. Isso só vai piorar as coisas. Para quem? Para todos. Para você. Para sua família. Para os negócios. Deixe que eu me preocupe com isso. Ela abriu os olhos e o encontrou olhando para ela com uma intensidade que a assustou e a tranquilizou ao mesmo tempo. Volte para casa, Ruby. Não posso. Pode sim. Eu vou resolver isso. Como? Zafir sorriu, mas foi um sorriso frio, calculado. O sorriso de um homem acostumado a conseguir o que queria. Deixe isso comigo. E naquele momento, Ruby entendeu que havia subestimado Zafir al-Khalaf. Ele não era apenas um homem poderoso, era um homem apaixonado. Naquele instante, Ruby entendeu. Não era apenas um noivado em risco. Era uma guerra silenciosa. E Zafir estava disposto a queimá-la até as cinzas, se fosse preciso, apenas para tê-la. Zafir al-Khalaf não dormiu por 3 noites consecutivas. Andava pelos corredores de sua penthouse como uma fera enjaulada, o telefone tocando incessantemente com ligações que ignorava. Reuniões canceladas, contratos adiados. O império que havia construído com precisão militar começava a vacilar enquanto ele enfrentava o maior dilema de sua vida. De um lado, 28 anos de tradição. O acordo selado quando ele tinha apenas 10 anos. A honra de sua família. Os negócios que dependiam da aliança com Khalil. Do outro, Ruby. A cada hora que passava, a imagem dela no portão se tornava mais nítida em sua mente. O medo nos olhos. A sacola pequena com suas poucas posses. A coragem desesperada de alguém que estava disposta a enfrentar o desconhecido para escapar de uma vida que havia se tornado insuportável. Por causa dele. Na 4ª manhã tomou sua decisão. Vestiu-se com o cuidado de um general se preparando para a batalha. Dishdasha branca impecável. Bisht negro que aumentava sua presença imponente. Cada detalhe calculado para transmitir autoridade absoluta, porque sabia que seria uma guerra. Chegou à casa de Khalil ao meio-dia, quando sabia que toda a família estaria reunida para o almoço. Não era coincidência. Queria todos presentes para o que estava prestes a acontecer. Amira o recebeu com sorrisos exagerados. Zafir, que surpresa maravilhosa, justo na hora do almoço. Preciso falar com vocês, disse ele, a voz cortante. Todos. Havia algo em seu tom que fez o sorriso de Amira vacilar. Khalil apareceu na sala, notando a tensão no ar. Claro, venha, vamos almoçar e depois... Agora. A palavra saiu como uma ordem que não admitia discussão. Khalil engoliu em seco. Yasmin, chamou. Venha aqui, por favor. Yasmin desceu as escadas, radiante, esperando mais uma visita romântica do noivo. Mas quando viu a expressão de Zafir, seu sorriso morreu. Sentem-se, disse ele, permanecendo de pé. A família obedeceu, sentindo instintivamente que algo monumental estava prestes a acontecer. Zafir olhou para cada um deles. Khalil, que havia sido seu mentor nos negócios. Amira, que o tratava como um filho. Yasmin, que havia crescido acreditando que seria sua esposa. E então, com a voz firme de quem havia tomado uma decisão irrevogável, disse: Venho aqui para romper nosso acordo de casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Yasmin foi a primeira a reagir, levantando-se de um salto. O quê? Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Khalil ficou pálido. Zafir, meu filho, você está passando por algum estresse? Os negócios têm sido difíceis ultimamente. Isso não tem nada a ver com negócios. Então o quê? Explodiu Yasmin. Nós somos prometidos desde crianças. Nossa união foi abençoada por Allah. Zafir a encarou com olhos que não demonstravam emoção alguma. Eu não a amo, Yasmin. Nunca amei. E não posso me casar com alguém por quem não sinto nada. As palavras cortaram o ar como lâminas. Yasmin cambaleou como se tivesse sido fisicamente golpeada. Mas você pode aprender a me amar. Casamentos arranjados se tornam amorosos o tempo todo. Não este. Amira se levantou, as mãos tremendo de indignação. Isso é um absurdo. Você não pode simplesmente romper um acordo sagrado porque decidiu que quer amor romântico como nos filmes ocidentais. Posso e estou fazendo. E nossa família? Gritou Khalil. Nossos negócios, nossas tradições. As tradições que me obrigam a viver uma mentira pelo resto da vida. A voz de Zafir subiu pela primeira vez. As tradições que transformam casamento em transação comercial. Essa sempre foi nossa forma de viver, retrucou Amira. Era, já não é mais. Yasmin se aproximou dele, os olhos brilhando com lágrimas de raiva e desespero. É por causa dela, não é? Da órfã. O silêncio de Zafir foi resposta suficiente. Eu sabia, gritou Yasmin. Eu sabia que aquela víbora estava tentando te seduzir. Ninguém me seduziu, disse Zafir, a voz perigosamente baixa. Eu fiz uma escolha estúpida. Ela não tem nada, não é nada. É uma empregada. Ela é a mulher que eu amo. As palavras ecoaram pela sala como um terremoto. Pela primeira vez em sua vida, Zafir al-Khalaf havia declarado amor por alguém. E não era pela noiva escolhida por sua família. Khalil desabou na poltrona, o rosto nas mãos. Você está destruindo nossa família, nossos negócios, nossa reputação. Estou salvando minha alma. Sua alma? Amira riu, mas foi um som histérico. Você vai destruir tudo por uma paixoneta adolescente? Não é paixão, disse Zafir, cada palavra pesada como chumbo. É amor, o tipo de amor que vocês nunca entenderão, porque nunca o sentiram. Yasmin se jogou aos pés dele desesperada. Por favor, Zafir, podemos resolver isso, eu posso ser melhor. Posso ser o que você quiser. Ele a olhou com algo parecido com pena. Yasmin, você merece alguém que a ame pelo que você é. Não alguém que está apaixonado por outra pessoa. Eu não quero outra pessoa. Eu quero você, mas eu não a quero. A crueldade necessária das palavras fez Yasmin desabar em soluços. Amira correu para confortá-la, lançando olhares assassinos para Zafir. Você vai se arrepender disso, sibilou. Quando descobrir que ela não vale toda essa destruição, será tarde demais. O risco é meu. Khalil levantou a cabeça, os olhos vermelhos. E nossos contratos? Nossas parcerias? Metade dos meus negócios dependem da nossa aliança familiar. Podemos continuar sendo parceiros sem sermos família. Depois desta humilhação, depois de você destroçar minha filha publicamente, Khalil se levantou, a voz tremendo de raiva. Você acha que posso continuar fazendo negócios com o homem que partiu o coração da minha menina? Isso é sua escolha. É mesmo? Então escolho cortar todos os laços com você. Financeiros, pessoais, tudo. Zafir assentiu, como se esperasse exatamente essa reação. Entendo. E mais, continuou Khalil, os olhos brilhando com sede de vingança. Vou contar para todos os nossos associados o que aconteceu aqui. Como você abandonou uma jovem inocente por uma... Complete a frase, disse Zafir, a voz carregada de ameaça velada. Khalil recuou ligeiramente, lembrando-se de que, apesar de tudo, Zafir ainda era um dos homens mais poderosos dos Emirados. Você entende o que está fazendo, murmurou. Está escolhendo uma mulher em vez de tudo o que construiu. Estou escolhendo uma vida real em vez de uma vida vazia. Zafir se dirigiu à porta, mas parou e se virou uma última vez. Ah, e mais uma coisa. Se qualquer um de vocês fizer qualquer mal a Ruby, qualquer coisa,
Vocês descobrirão que eu posso ser muito mais cruel que generoso. A ameaça ficou suspensa no ar como uma lâmina. Ela está sob minha proteção agora, completa e permanente, e saiu deixando uma família destruída e um futuro incerto em seu rastro. Do lado de fora, no jardim onde havia encontrado Rubi regando rosas, Zafir parou e respirou fundo. Ao cruzar a porta, sentiu que não era mais apenas um herdeiro. Era um homem livre, e livre para amar. Havia queimado pontes, destruído alianças, sacrificado tradições milenares, e não se arrependia de nada, porque finalmente havia escolhido viver em vez de apenas existir. Agora restava apenas uma coisa: encontrar Rubi e dizer-lhe que estava livre para amá-la sem esconder, sem medo, sem vergonha. Mas primeiro precisava lidar com as consequências de sua escolha, e elas seriam devastadoras. Mas, pela primeira vez, o peso em seus ombros não parecia uma corrente, mas asas prestes a se abrir. A notícia se espalhou pelos Emirados como fogo em petróleo seco. Em menos de 24 horas, todo empresário, líder comunitário e família influente sabia que Zafir al-Khalaf havia rompido um acordo sagrado por uma mulher sem nome, sem família, sem posição. E todos tinham uma opinião. As primeiras ligações chegaram antes mesmo do sol nascer. Conselheiros preocupados, parceiros de negócios questionando sua sanidade mental, líderes comunitários expressando decepção profunda com suas escolhas. Zafir desligava o telefone e ele tocava novamente em segundos. Sheikh Zafir, disse Ibrahim Al-Maktoum, um dos homens mais poderosos de Dubai, sua voz carregada de desaprovação. Ouvi rumores perturbadores. Certamente não são verdadeiros. Dependem de quais rumores você ouviu. Que você abandonou uma jovem inocente por uma mulher inadequada. Eu rompi um compromisso que não poderia cumprir. Isso é honestidade, não abandono. Um silêncio pesado se seguiu. Zafir, você é jovem. Comete erros de juventude, mas ainda há tempo para corrigir isso. Yasmin é uma moça compreensiva. Tenho certeza de que não há nada para corrigir. Então você está disposto a destruir tradições milenares por um capricho? Estou disposto a viver minha própria vida em vez da vida que outros planejaram para mim. Ibrahim desligou sem se despedir. A segunda ligação veio de Ahmad Al-Rashid, sócio em 3 grandes empreendimentos. Nosso contrato para o projeto da Cidade Nova está sendo reavaliado, disse sem rodeios. Por quê? Os investidores árabes estão desconfortáveis com sua instabilidade recente. Questões morais afetam a confiança nos negócios. Entendo. Você ainda pode reverter isso, Zafir. Uma reconciliação pública com Yasmin? Não haverá reconciliação. Então não haverá contrato. Mais um sócio perdido. A terceira ligação foi diferente. Era Hassan Al-Nahyan, primo do próprio governante de Abu Dhabi. Zafir, meu filho, disse, a voz paternal mas firme. Você está brincando com fogo. Algumas tradições não podem ser quebradas sem consequências. Quais consequências? Isolamento. Seus negócios dependem de confiança, respeito, tradição. Quando você quebra essas regras, quebra também a base do seu poder. Talvez seja hora de construir uma base nova, ou talvez seja a hora de voltar à sanidade. As ligações continuaram o dia inteiro, cada uma carregando a mesma mensagem. Volte atrás ou pague o preço. E o preço começou a se mostrar imediatamente. 3 contratos foram cancelados na primeira semana. 2 bancos reavaliaram empréstimos importantes. Um projeto de construção foi suspenso indefinidamente pelos investidores. Mas foi Yasmin quem se revelou a inimiga mais perigosa. Se antes ela havia sido apenas uma jovem mimada e cruel, agora se transformara numa estrategista implacável. A humilhação pública havia despertado nela algo sombrio e calculista. Começou sutilmente. Comentários inocentes em reuniões sociais sobre mulheres que destroem famílias. Lágrimas bem colocadas em jantares importantes, onde suspirava sobre como é difícil competir com quem não tem moral. Não é culpa dela, coitada, dizia para as amigas a voz cheia de falsa compaixão.
Órfãs às vezes fazem qualquer coisa para conseguir segurança. Não culpo Ruby por tentar, culpo Zafir por cair na armadilha. As palavras se espalhavam como vírus, em salões de beleza, em chás da tarde, em reuniões de mulheres da elite. A história ia mudando a cada repetição, sempre pintando Ruby como a sedutora calculista e Yasmin como a vítima inocente. Ouvi dizer que ela praticava bruxaria, sussurrava uma senhora idosa no clube. Dizem que usava perfumes especiais para enfeitiçá-lo, murmurava outra. Uma órfã conseguindo roubar um sheik? Só com truques sujos, concluía uma terceira. Yasmin nunca desmentia essas histórias, apenas suspirava tristemente e murmurava sobre como o amor verdadeiro sempre vence no final. Mas foi quando começou a usar suas conexões familiares que as coisas se tornaram realmente perigosas. Khalil tinha amigos em posições importantes, inspetores, funcionários do governo, pessoas que podiam tornar a vida difícil para quem quisessem. De repente, o apartamento que Zafir havia alugado para Ruby foi inspecionado por supostas irregularidades. O visto de permanência dela foi questionado por autoridades migratórias. Perguntas surgiram sobre sua situação legal no país. Pequenas perseguições que, somadas, criavam um ambiente de constante ameaça. Ruby sentia o peso de cada olhar quando saía às ruas, sussurros que paravam quando ela se aproximava, rostos que se viravam quando ela passava, como se carregasse uma marca invisível que a identificasse como a destruidora de lares. Uma tarde, quando tentou entrar numa boutique onde sempre comprara, a vendedora ficou constrangida. Desculpe, senhora, mas estamos fechando mais cedo hoje. Era mentira. Ruby podia ver outras clientes lá dentro, olhando-a através da vitrine. Algumas sussurravam entre si, apontando discretamente. Saiu sem dizer uma palavra, mas sentiu cada passo como uma caminhada da vergonha. E pior, via o império de Zafir sendo desmontado peça por peça. Eu deveria ir embora, disse numa tarde, quando ele chegou visivelmente exausto de mais um dia de reuniões canceladas. Não. Você está perdendo tudo por minha causa. Estou ganhando a única coisa que importa. Seus negócios podem ser reconstruídos. Sua reputação pode ser reconquistada. Sua família... Você é minha família agora. Ruby sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Isso não é justo com você. Zafir se aproximou e segurou suas mãos. Ruby, você quer saber o que não é justo? Viver uma vida inteira fingindo. Casar com alguém que não amo. Sorrir para pessoas que não respeito. Seguir tradições que me sufocam. Mas você construiu tanto. Construiu uma prisão dourada. Agora estou construindo uma vida real. E se não conseguirmos? E se o peso for demais? Zafir olhou nos olhos dela e havia uma determinação inabalável ali. Então enfrentaremos juntos, eu e você contra o mundo se for preciso. Isso é loucura, é amor. Naquela noite, enquanto Ruby dormia ao seu lado, Zafir olhou pela janela para as luzes de Dubai. Sua cidade, seu reino, que estava lentamente se voltando contra ele. Havia momentos em que se perguntava se estava fazendo a coisa certa, se valia a pena destruir tudo que havia construído por uma mulher que conhecia há poucos meses. Mas então olhava para ela dormindo e todas as dúvidas desapareciam, porque pela primeira vez na vida não se sentia sozinho. Pela primeira vez, tinha algo pelo que valia a pena lutar. E lutaria. Contra tradições, contra a sociedade, contra todos que tentassem separá-los. Mesmo que isso significasse perder tudo mais, porque havia descoberto que tudo mais não significava nada sem ela. A guerra havia começado, e Zafir al-Khalaf estava pronto para ela. Mas Ruby, observando pela janela as luzes distantes da cidade que parecia rejeitá-la, não conseguia parar de pensar numa única pergunta. E se Yasmin tivesse razão? Talvez a única forma de salvar Zafir fosse desaparecer. A manhã chegou com uma clareza que há meses não visitava Zafir. Ao lado dele, Ruby dormia tranquila pela primeira vez desde que se conheceram. Sem tensão, sem preocupação, apenas paz. Ele sabia que o dia seria decisivo. Durante semanas, havia enfrentado pressões, ameaças e chantagens. Havia perdido contratos e aliados.
mas nunca havia perdido a certeza de que estava no caminho certo. Hoje, faria sua escolha final pública. Às 9 da manhã, convocou uma reunião no Hotel Burj Al Arab. Não em seu escritório, que estava contaminado pelas memórias de um passado que não queria mais, mas num local neutro, imponente, onde pudesse falar como o homem que havia se tornado, não como o herdeiro que costumava ser. Enviou convites para todos, parceiros de negócios, líderes comunitários, famílias influentes, e claro, Khalil, Amira e Yasmin. Alguns tentaram declinar, a curiosidade os trouxe. Quando Ruby acordou e soube dos planos, ficou pálida. Você não precisa fazer isso publicamente. Preciso sim. Zafir, eles vão te destruir. Eles já tentaram e falharam. Ele se vestiu com o cuidado de um guerreiro se preparando para a batalha final. Dish Dasha branca impecável. Bist negro que lhe dava presença de rei. Não era mais o jovem empresário tentando agradar. Era Zafir Al-Khalaf, assumindo o controle total de sua própria vida. Venha comigo, disse para Ruby. Eu não posso... Você pode. E vai. Eles vão me olhar como a mulher que eu amo. Como minha escolha. Como minha igual. Ruby se arrumou com a dignidade de uma rainha. Vestido simples, mas elegante. Cabelos soltos, sem véu. Pela primeira vez em meses, não se escondeu. A reunião foi marcada para as 11 da manhã no salão privativo do hotel. Quando chegaram, o silêncio foi imediato. 50 pessoas importantes de Dubai olhavam para eles com uma mistura de curiosidade, desaprovação e choque. Ruby ao lado de Zafir, não atrás dele, não escondida, mas como uma parceira. Yasmin estava sentada entre os pais, e quando viu Ruby, seus olhos se estreitaram com um ódio que era quase físico. Zafir subiu ao pequeno palco e olhou para cada pessoa presente. Obrigado por virem, disse a voz ecoando pelo salão. Sei que alguns de vocês vieram por curiosidade, outros por obrigação. Alguns talvez esperando um pedido de desculpas. Murmurinhos baixos percorreram a audiência. Não haverá desculpas. Cadeiras arranharam o mármore. Alguém pigarreou. O silêncio pesou. Abriu a pasta e rasgou um contrato antigo. O som falou por ele. Hoje começo de novo. Vocês todos conhecem minha história. Nascido numa família respeitada. Educado segundo tradições antigas. Prometido em casamento desde criança. Esperavam que eu seguisse um caminho traçado por outros. Ele olhou diretamente para Khalil. E por 28 anos, segui esse caminho. Fui o filho obediente, o herdeiro perfeito, o noivo adequado. Construí negócios baseados em alianças familiares. Mantive tradições que nem sempre compreendi. Vivi uma vida que parecia certa para todos, exceto para mim. Yasmin se mexeu inquieta na cadeira, até conhecer Ruby Al-Zahra. Os olhares se voltaram para ela, que permaneceu de cabeça erguida, apesar do desconforto visível. Ela não me seduziu, não me enfeitiçou, não usou truques ou manipulações, simplesmente existiu. E me mostrou que eu também podia existir de verdade, em vez de apenas representar um papel. Ibrahim Al-Maktoum se levantou. Zafir, isso é uma reunião de negócios ou confessionário pessoal? É uma declaração de independência. A resposta cortou o ar. Por 28 anos, vivi segundo as regras de vocês. Segui tradições que beneficiavam seus negócios, suas famílias, seus status. Mas nunca me perguntaram o que eu queria, o que eu sentia, quem eu realmente era. Ele desceu do palco e caminhou entre eles, cada passo medido e deliberado. Agora sabem, eu amo esta mulher. Amo-a mais que tradições milenares, mais que aprovação social, mais que conveniências financeiras. E vou me casar com ela. Ruby deu um passo à frente. Eu também o escolho, não por rebeldia, por verdade. Yasmin se levantou de um salto. Você não pode, gritou a voz histérica. Você é meu, prometido para mim. Eu nunca fui seu, Yasmin. Fui prometido a você. Há diferença. Não há diferença. Um acordo é um acordo. Acordos sem consentimento não valem. Então o quê? Explodiu Yasmin. Nós somos prometidos desde crianças. Nossa união foi abençoada por Alá.
Zafir a encarou com olhos que não demonstravam emoção alguma. Eu não a amo, Yasmin. Nunca amei. E não posso me casar com alguém por quem não sinto nada. As palavras cortaram o ar como lâminas. Yasmin cambaleou como se tivesse sido fisicamente golpeada. Mas você pode aprender a me amar. Casamentos arranjados se tornam amorosos o tempo todo. Não este. Amira se levantou, as mãos tremendo de indignação. Isso é um absurdo. Você não pode simplesmente romper um acordo sagrado porque decidiu que quer amor romântico como nos filmes ocidentais. Posso e estou fazendo. E nossa família? Gritou Khalil. Nossos negócios? Nossas tradições? As tradições que me obrigam a viver uma mentira pelo resto da vida? A voz de Zafir subiu pela primeira vez. As tradições que transformam casamento em transação comercial? Essa sempre foi nossa forma de viver, retrucou Amira. Era, já não é mais. Yasmin se aproximou dele, os olhos brilhando com lágrimas de raiva e desespero. É por causa dela, não é? Da órfã? Ninguém me seduziu, disse Zafir, a voz perigosamente baixa. Eu fiz uma escolha estúpida. Yasmin se aproximou mais, a voz quebrando. Eu esperei por você toda a minha vida. Desde criança eu sonhava com o nosso casamento. Ela não tem nada, não é nada. É só uma empregada. Ela é a mulher que eu amo. As palavras ecoaram pela sala como um terremoto. Pela primeira vez em sua vida, Zafir al-Khalaf havia declarado amor por alguém. E ela havia respondido com a mesma coragem. Khalil desabou na poltrona, o rosto nas mãos. Você está destruindo nossa família, nossos negócios, nossa reputação. Posso perder tudo, menos minha alma. Sua alma? Amira riu, mas foi um som histérico. Você vai destruir tudo por uma paixoneta adolescente? Não é paixão, disse Zafir, cada palavra pesada como chumbo. É amor. O tipo de amor que vocês nunca entenderão porque nunca o sentiram. Yasmin se jogou aos pés dele desesperada. Por favor, Zafir, podemos resolver isso, eu posso ser melhor. Posso ser o que você quiser. Ele a olhou com algo parecido com pena. Yasmin, não é justo você mendigar por um amor que eu não tenho para te dar. Eu não quero outro amor. Eu quero o seu. Esse amor simplesmente não existe em mim. Yasmin cedeu em soluços. Amira a amparou com os olhos em brasa. Você vai se arrepender, sussurrou Amira. O risco é meu. Khalil levantou a cabeça, os olhos vermelhos. E nossos contratos? Nossas parcerias? Metade dos meus negócios dependem da nossa aliança familiar. Prefiro perder negócios do que perder a mim mesmo. E pagarei o preço. Depois desta humilhação, Khalil se levantou, a voz tremendo não só de raiva, mas de dor genuína. Prometi minha filha para você quando ela tinha 10 anos. Agora rasga minha palavra na frente dela. Depois de você destroçar minha filha publicamente? Você acha que posso continuar fazendo negócios com o homem que partiu o coração da minha menina? Isso é sua escolha. É mesmo? Então escolho cortar todos os laços com você. Financeiros, pessoais, tudo. Zafir assentiu como se esperasse exatamente essa reação. Entendo. E mais, continuou Khalil, os olhos brilhando com sede de vingança. Vou contar para todos os nossos associados o que aconteceu aqui. Como você abandonou uma jovem inocente por uma... Complete a frase, disse Zafir, a voz carregada de ameaça velada. Khalil recuou ligeiramente, lembrando-se de que, apesar de tudo, Zafir ainda era um dos homens mais poderosos dos Emirados. Você entende o que está fazendo, murmurou. Está escolhendo uma mulher em vez de tudo que construiu. Zafir foi até a porta, parou e se virou uma última vez. Ah, e mais uma coisa. Se tocarem na Rubi, em qualquer medida, conhecerão o meu lado menos generoso. A ameaça ficou no ar afiada. Ela está sob minha proteção, completa e permanente. Para qualquer um que queira continuar fazendo negócios comigo, baseado em respeito mútuo e benefício real, será bem-vindo. Para quem só estava interessado em alianças familiares convenientes, desejo sorte encontrando outros parceiros.
No fim do discurso, Zafir puxou os documentos e assinou ali, à vista de todos, a rescisão de 2 parcerias. Pousou a caneta. A partir de hoje, só com respeito mútuo. Tirou o anel da família, pousou-o ao lado da caneta e o deixou. O que me prendia fica. Ele fez uma pausa, olhando cada pessoa nos olhos. Se minha vida for a ruína por escolher o amor que seja, mas que saibam, eu prefiro viver um único dia verdadeiro com ela do que uma vida inteira de mentira com vocês. Um por um, alguns dos presentes começaram a sair. Alguns com expressões de nojo, outros balançando a cabeça em desaprovação. Ahmad al-Rashid foi um dos últimos a sair. Parou diante de Zafir. Você é corajoso ou louco? Ainda não sei qual. Talvez os 2. Se conseguir fazer isso funcionar, será legendário. Se não conseguir, pelo menos terei tentado viver de verdade. Ahmad sorriu levemente e saiu. Mas Hassan al-Nahyan permaneceu. Aproximou-se devagar e disse em voz baixa: Eu fico. E se quiser erguer do jeito certo, conheço quem troque sobrenome por resultado. Quando o salão se esvaziou, apenas Zafir e Rubi permaneceram. Como se sente? Perguntou ela. Livre, disse ele. Pela primeira vez na vida, completamente livre. Naquela tarde, numa cerimônia pequena e íntima, eles se casaram. Não foi um casamento grandioso com centenas de convidados. Uma união simples testemunhada por um imã progressista e 2 testemunhas legais. Os papéis já estavam preparados pelo imã, que providenciou as formalidades. Mas foi real, foi escolhido, foi amor. Trocaram votos que escreveram eles mesmos. Promessas de parceria, não posse. De apoio mútuo, não dependência. De crescerem juntos, não um subjugando o outro. Quando o imã os declarou marido e mulher, Zafir beijou Rubi com a ternura de quem sabia que estava selando não apenas um casamento, mas uma revolução pessoal. À noite, em seu apartamento, que agora era deles, finalmente se entregaram um ao outro completamente. Rubi olhava para ele com nervosismo. Zafir se aproximou devagar, impondo presença, mas sua voz saiu suave. Não precisa ter medo de mim. Eu não tenho medo. Só não sei o que fazer. Ele sorriu com ternura, mas seus olhos ardiam com desejo contido. A tensão crescia. Ela sentia o coração acelerar, como se cada batida fosse um anúncio da entrega inevitável. Zafir segurou o rosto dela com firmeza, polegar acariciando sua pele. O perfume de especiarias que vinha da pele dele misturava-se ao cheiro do tecido quente, gravando na memória dela cada instante. O beijo começou suave, mas logo se intensificou. Sua boca tomou a dela, firme. A língua mapeou o caminho como quem grava um destino. Rubi gemeu contra os lábios dele, surpresa com a intensidade, sentindo-se tomada e ao mesmo tempo protegida. O tecido cedeu nos ombros e deslizou num sussurro. O ar mais frio desenhou arrepios onde os dedos dele passavam. A barba roçou o pescoço. Um rastro morno de especiarias ficou nos lábios dela. No ar, a mesma fragrância. Ela inspirou como quem memoriza um abrigo. As mãos dele reconheciam cada curva como quem aprende um mapa. Ela recuou por um instante, o peito arfando. Zafir. E se doer? Então eu vou cuidar de você até que só reste prazer. Ele não apressou nada. Dedos entrelaçados aos dela, guiou a cadência como quem ensina uma dança rara. Um passo, respira. Outro, olha nos meus olhos. Agora, inteira, vem comigo. Rubi sentiu o corpo estremecer entre medo e desejo, descobrindo sensações que não sabia que existiam. O primeiro avanço mais fundo trouxe um ardor agudo. Ela prendeu a respiração. O corpo recuou por reflexo. O ritmo dele, contido, paciente, virou ardor em descoberta. O olhar dele não fugia do dela. Confia em mim, sussurrou, firme e vulnerável. As lágrimas se misturaram ao prazer, não de tristeza, mas de intensidade. O que antes queimava agora pulsava. Cada movimento dele despertava nela ondas que cresciam, engolindo o medo e deixando apenas desejo. Rubi arqueou o corpo contra ele,
pedindo sem palavras que não parasse. Ela entendeu naquele instante que estava pertencendo a alguém pela primeira vez. Os sons ficaram baixos e urgentes. A respiração raspando, um sussurro entrecortado. O nome dele, dito como promessa. Os olhos de Ruby, marejados, encontraram os dele. E ali, no ápice da entrega, não havia dor nem mundo ao redor. Apenas dois corpos queimando juntos, como se todos os caminhos percorridos até ali levassem exatamente àquele instante. Ruby se agarrou aos ombros dele. A dor cedeu, a entrega floresceu. O ritmo desacelerou. O quarto repousou, só o fôlego. Ele trouxe água, cobriu-lhe os ombros com o lençol, beijou a marca suave dos próprios dedos. "Estou aqui", sussurrou. E ficou, até o sono dela aquietar tudo. "Você é minha liberdade. E você é minha casa." Ela adormeceu. Ele ficou. No rosto, um descanso inédito. Paz conquistada, não concedida. 3 meses depois as feridas ainda doíam, mas a vida tinha chão. Surgiram parceiros menores, mais sólidos. Contratos voltaram com prazos curtos e cláusulas claras. Enquanto isso, Yasmin passou por uma crise e foi internada para tratamento em clínica privada. Permaneceu presa ao delírio de um casamento que nunca viria, os pais à vergonha, 3 prisioneiros do mesmo destino. E então, numa manhã de primavera, Ruby sorriu com lágrimas nos olhos e disse: "Estou grávida." Zafira a beijou devagar, como quem sela não apenas um futuro, mas uma eternidade. Porque naquele ventre nascia não só um filho, mas a prova de que o amor tinha poder para reinventar impérios. E pela primeira vez, Zafir al-Khalaf vivia inteiro na própria escolha. Seu único e verdadeiro reino. Reinos de mentira herdam regras. Reinos de verdade nascem de escolhas. Zafir escolheu, e o destino enfim obedeceu. Se essa história mexeu com você, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Quando um véu caiu no momento errado, parecia o início de um escândalo, mas era destino. Ela perdeu a invisibilidade. Ele jurou nunca quebrar tradições. E juntos, descobriram que do olhar certo nasce a coragem e da coragem, um amor que impérios e tradições milenares jamais conseguiram deter.